Hoje é uma terça-feira, estamos bem próximos de 19 horas mais 30 minutos. É quando aqui estamos, através dessas ondas milagrosas da vibe mundial, celebrando saúde, que é o aspecto mais importante da nossa vida, saúde. Para quem não me conhece, eu sou o Dr. Rui Mercúrio. Eu tenho 2 clínicas médicas que se dedicam a todas as doenças do esqueleto que causam dor e incapacidade física. Doença de ossos, vasos, nervos, músculos, tendões e articulações, que compõem nosso esqueleto no sentido amplo. Esqueleto não é só osso. E o acento principal dessas doenças é exatamente dor e incapacidade física. Assim pode-se dizer que nossas clínicas são clínicas de dor. Com raras exceções, atendemos crianças com problemas de pés planos, pés chatos. Atendemos 2 gêmeas com problema de escoliose da coluna sem dor. Mas a grande maioria dos pacientes que procuram nossas clínicas tem dor ou dores. Dor de cabeça, dor na nuca, dor no pescoço, dor nos ombros, nos braços, cotovelos, punhos e mãos. Dor no peito, dor nas costas, dor na região lombar, dor ciática, dor nos quadris, dor nos joelhos, tornozelos ou pés. Então, minha clínica é um desfilar de dores. Um desfilar de dores. E a grande maioria dos pacientes que vão lá com dores são pacientes com dor ciática, aquela dor lombar que se irradia para as pernas ou para uma perna só, dando incapacidade, dificuldade à marcha, dificuldade de equilíbrio, entende? Tirando a qualidade de vida do paciente, entende? Não mata, mas maltrata muito o doente, entende? De diagnóstico difícil também, não é tão fácil, entende? Depois temos lá na nossa clínica problemas de joelhos, entende? Traumatismos, entende? E desgastes dos joelhos, entende? Dando deformidade das pernas, envaram aquela perna em arco, ou envalgam aquelas pernas em X, entende? Que também dão dificuldade de equilíbrio, dificuldade à marcha, dificuldade para subir uma escada ou descer, entende? Depois vem problema de ombros, de quadris, de tornozelo, dos pés, dos punhos, das mãos, dos cotovelos, que são as principais articulações do nosso corpo. Entendeu? Mas, em jornada anterior, nós falamos aqui sobre 2 palavras curtas, mas muito importantes. São 2 palavras muito curtas, mas de um valor de grande importância. A primeira delas, a mais curta possível, se chama fé. E a outra palavra, mais curta também, que falamos, se chama cura. A cura é uma palavra de grande responsabilidade, entende? Então, vejam vocês, nós falamos sobre todas as curas possíveis e imagináveis que um ser humano pode ter, entende? Pode ter. A primeira delas, na nossa cultura ocidental, é a cura médica, né? Na nossa cultura, o indivíduo está doente, ele busca, né, um médico, entendeu? E a medicina, ela vive em função de diagnóstico, né? Que doença é essa? Entende? Quando começou? Como se manifesta? Tem dor? Onde dói? Entende? Então o médico é um verdadeiro detetive, né? Ele procura descobrir não só que doença é essa, mas o que causou essa doença. Entenderam? Então, em cima disso, o médico busca a decorrência desse diagnóstico. Qual é a decorrência desse diagnóstico? É o tratamento. Tem tratamento? Vamos seguir o tratamento. Ah, não tem tratamento?
é uma doença crônica, ou o que é uma tragédia, é uma doença incurável. Porque a medicina usa muito esses termos. Ah, você tem uma doença degenerativa, você tem uma doença crônica, você tem uma doença incurável. Entenderam? Então, a medicina, ela própria sofre de 3 grandes doenças, como eu já disse aqui outras vezes, né? Primeiro, ela é uma ciência de possibilidades, não de certezas. Então, você vai a um médico, existe a possibilidade dele acertar o diagnóstico e a possibilidade de ele instituir um tratamento e levar a êxito, né? Levar a êxito a meta de cura do doente. Entendeu? Mas é uma possibilidade, não é certeza. Depois, a medicina no Brasil e em muitos países, né, ela não é socializada. O que quer dizer isso? A medicina tem um custo. Esse custo, ele tem que ser suportado pelos órgãos governamentais. Ou, se o paciente pode ter um convênio médico, os custos são suportados pelo convênio. E alguns pacientes suportam pessoalmente, particularmente, os custos de uma consulta ou de um tratamento médico. Quer mais simples ou quer um tratamento cirúrgico. Entende? Então, quer dizer, isso não é muito bom do ponto de vista social, né? O ideal seria a medicina socializada, como tem em muitos países desenvolvidos, né? Ou seja, o doente é um problema do Estado, ele é um problema médico, mas o Estado vai custear esse tratamento para que ele chegue a bom termo, a bom êxito de cura. Entenderam? Então, o médico atende o paciente com o melhor da sua competência, entende? Institui um tratamento e manda a conta não para a casa do doente, não, manda para os órgãos governamentais. Ele recebe do governo. É a medicina socializada. Mas no Brasil nós não chegamos a esse ponto ainda. Entende? Não chegamos a esse ponto. Entende? Então aqui até os excluídos sociais, que não têm acesso a nenhuma medicina. Entende? Depois tem a população de muito baixa renda, né? Que vive às custas de tratamento nas Santa Casas de Misericórdia e nos órgãos que se propõem a instituir uma medicina gratuita. Gratuita em termos, não existe a medicina gratuita. A cada ato médico decorre um custo, né? E esse custo tem que ser suportado por alguém. Entendeu? Senão, esse ato médico não vai acontecer. Entende? Depois, a medicina tem um grave defeito. Mais um, que é o terceiro. Ela é materialista. Afinal de contas, ela é uma ciência. Toda ciência é materialista. Entende? A ciência nasce a partir dos nossos 5 sensores físicos: visão, audição, olfato, paladar e tato. Então, toda a ciência é materialista. Até a teologia é materialista. Porque é uma ciência. Por definição, a ciência é materialista. Ela trabalha no princípio do ver para crer. Entendeu? Com a comprovação do fenômeno, com a medição do fenômeno, com a repetição do fenômeno. Aí vira a ciência. Aí vira a ciência. Entendeu? Então, a medicina tem essa doença também, principalmente no Brasil. Depois nós temos uma outra cura, eu falei sobre ela. Se chama cura pelo poder mental, cura pela energia mental, cura pela força do pensamento, pela energia mental, entende? Que é específica para doenças psicossomáticas e é uma autocura, é de dentro para fora, entende? Assim como você pensa, assim você cria. Assim como você sente, assim você atrai. E assim como você acredita, assim você realiza. Tua mente é muito poderosa. Tua mente cria doenças
e tua mente cria curas. Então existe uma cura mental efetiva, mas ela é específica para doenças psicossomáticas. Depois existe uma cura chamada religiosa, entende? Aí que entra a tal palavra fé, essa palavra tão curta, né? De grande significado, entende? É científico que a fé religiosa contribui, ajuda, ou pode até produzir a cura de doenças simples ou graves. Então, é científico e a ciência comprova isso, que a fé religiosa é uma força efetiva na cura de doenças. Na cura de doenças. Entende? Depois tem uma cura chamada religiosa, falamos, uma cura chamada quântica. Cura quântica. O que seria a cura quântica? Olha, para eu explicar o que é uma cura quântica, eu teria que explicar o que é física quântica. E é muito complicado. É uma das ciências mais jovens que existe. Mas quem divulgou essa ciência para o mundo foi um físico famoso chamado Max Planck. A ciência passou pela fase de vários cientistas, inclusive pela fase de Einstein, né? E depois foi parar em Max Planck. E Max Planck, que divulgou essa ciência, ele dizia assim: quem disser que entendeu física quântica é porque não entendeu nada. Porque a física quântica, os princípios dela, são diametralmente opostos aos princípios científicos da própria matemática. Entendeu? Mas a melhor definição de cura quântica que eu estudei é a seguinte: a cura quântica é um modo de consciência chamado mente que cura outro modo de consciência chamado corpo físico. Entende? Entenderam? O filósofo diz assim: penso, logo existo. Ele não diz assim: eu existo, logo penso. Não. Penso, logo existo. A primazia é da mente, do pensamento. O corpo é um mero obedecedor de ordens. Teu corpo não manda nada. Nada. Ele só obedece às ordens emanadas da sua mente. Entenderam? Então a física quântica exalta isso. Entendeu? É um modo de consciência chamado mente que cura outro modo de consciência chamado corpo físico. Depois nós temos uma cura que eu vou falar sobre ela hoje, devido a muitas perguntas que chegaram, que eu falei sobre ela nas jornadas passadas, que chamamos cura pela intuição. O que será isso, hein? Cura pela intuição. Depois falei também sobre cura espiritual, que é a cura do incurável, e falei também sobre as curas espontâneas, que são o melhor exemplo de curas espirituais. Mas hoje, respondendo a várias perguntas que chegaram, eu quero falar alguma coisa sobre a cura pela intuição. Intuição é uma palavra que vem do latim, da língua latina, do verbo intuire, que significa o que vem de dentro. O que vem de dentro. Né? A intuição tem vários nomes. Vários nomes. Você vai identificar alguns desses nomes da intuição. E às vezes você nem sabe que se referem à intuição. Então, veja você. Primeiro sentido espiritual. Intuição. Supraconsciente, superconsciente, superconsciência, intuição. Primeiro sentido paranormal, pré-cognição, premonição, pré-sentimento ou pressentimento. Tudo isso se refere à intuição. Inspiração. Eu tive uma inspiração, eu tive uma intuição. Entenderam? Sexto sentido. Nós temos visão, audição,
olfato, paladar e tato. São 5 sentidos físicos, materiais, são seus sensores físicos. A intuição é chamada sexto sentido. E nós temos também um outro nome que chama a intuição de primeiro sentido extrasensorial, porque está fora dos 5 outros. Muito bem. E o que seria a cura através da intuição? Vejam vocês. A intuição pode ser chamada também, veja, vou dar um nome à intuição que vocês nem imaginam esse nome, gravando a intuição. A intuição se chama Espírito Santo. É o verdadeiro Espírito Santo. Então alguns chamam a intuição de a voz de Deus. E como tal, na intuição moram todas, eu vou repetir, na intuição moram todas as respostas. Entenderam? Não tem uma resposta que já não está respondida na intuição. E quem é dono da intuição? Eu tenho intuição, você tem intuição, nós todos temos intuição. Mas se você tem um avião a jato e não pilota e deixa o avião lá no hangar, fechado, sem ligar, sem usar, o que acontece? Não adianta nada. E é o que acontece com a maioria de todos os seres humanos do planeta Terra. Eles não sabem utilizar a intuição, que é uma ferramenta incrivelmente maravilhosa, onde moram todas as respostas desse mundo. Então vejam bem. As respostas da intuição têm um nome místico de revelação. E como moram todas as respostas lá, o que acontece? Se um paciente vem à minha clínica com um diagnóstico que ninguém acerta, que está difícil, que doença é essa? Qual é o diagnóstico? E que eu, conversando com o paciente, fazendo o exame físico, examinando os exames subsidiários, mesmo assim, às vezes você não tem a resposta do diagnóstico. Então, às vezes você trata os sintomas sem ter o diagnóstico. Hein? Às vezes você dá um analgésico para uma dor que você ainda nem sabe a causa dessa dor, para dar um alívio ao paciente, nem que seja temporário. Entendeu? Paliativo. Entenderam? Então, vejam vocês, como mora na intuição todas as respostas, entenderam? O diagnóstico de uma doença difícil já está lá respondido. Entende? Então, eu vou citar aqui uma frase religiosa de um grande significado, mas vou criticá-la no começo, para depois exaltá-la. Né? Gênesis. Deus fez o mundo em 6 dias e no 7º descansou. Bom, primeiro vou criticar essa construção religiosa. Né? Se Deus estava fazendo o mundo, não tinha dias. Os dias não estavam prontos. Como que ele fez em 6 dias? Não. Ele fez em 1 minuto, em 1 século, 2 séculos. Ele fez o tempo que ele achou importante e necessário. Entendeu? Mas não em 6 dias. Os dias não estavam prontos. E depois, no 7º, foi descansar? Não. O descanso é para nós, seres humanos. O espírito não descansa. Não precisa de descanso. E qual a importância dessa frase religiosa? É muito importante essa frase por uma razão muito simples. É o tempo do verbo. Entenderam? Deus fez esse mundo. Ele fez, esse mundo está pronto. Deus não deve nada, não precisa de nenhum acabamento. Esse mundo está pronto. Se esse mundo está pronto, meus caros, todas as respostas desse mundo já estão respondidas. Agora, nem todas essas respostas nós temos acesso. Entende? Agora, os grandes sábios, descobridores, inventores dessa face da terra, de todos os tempos, profetas, eles usavam com muita facilidade a sua intuição. E a intuição, meus caros, ela se desperta
Somente nesse sentido ela se desperta. No silêncio, no isolamento, na contemplação, na meditação. Entende? Então, vejam vocês que nessa vida moderna que nós levamos, cheia de medo, de ansiedade, de preocupações, de barulho, de pressa, entende? Como que nós vamos intuir? Como que nós vamos despertar a nossa intuição? Entende? Não temos tempo para isso, entende? À noite, quando poderia despertar essa intuição, você está muito cansado de um dia de trabalho intenso, de muitas preocupações, de planejamento, você já está pensando no dia seguinte, na semana seguinte ou no mês seguinte, nas contas, nos pagamentos, entenderam? E a intuição fica desprezada. Que pena, né? Que pena. Porque na intuição moram todas as respostas. E, quando eu atendo um doente, estou eu frente a esse doente, e ele tem um familiar o acompanhando, nós estamos em 3 intuições. Cada um de nós tem uma intuição. Então, se ele tem uma doença difícil, que já recebeu até o rótulo de incurável, entenderam? Eu preciso acionar minha intuição para saber que doença é essa, que caminho eu tenho que percorrer para dar um alívio para esse doente, entende? Eu tive que desenvolver isso, afinal de contas, eu toco 2 clínicas de dor. Então, todo dia eu lido com essa coisa chamada dor, entende? Você vê que são 3 palavras bem curtinhas, bem simples, bem curtinhas. A grafia dela: fé, dor e cura. E todo dia eu lido com isso. Entenderam? Então, vejam vocês, eu aciono a minha intuição. Muitas vezes, o paciente já vem intuído. Ele diz: olha, já fui em vários médicos, fiz vários exames, ninguém sabe o que é. Doutor, mas eu tenho assim uma leve desconfiança que seja uma doença do fígado, do pâncreas, dos rins. Ele já diz desse jeito, ou seja, de uma forma ou de outra, parece que ele já despertou a sua intuição, porque lá está a resposta da doença dele. E às vezes é o familiar. O familiar diz assim: ninguém acerta com ele, doutor, ninguém acerta. Mas eu desconfio, parece que eu tive assim uma inspiração que o problema dele é um problema pulmonar ou cardíaco. Entenderam? Entenderam? Então, a intuição não deixa de ser uma inspiração. Entendeu? Eu aciono esse mecanismo, entende? Às vezes, em prol do meu paciente. Em prol do meu paciente. Entende? Por quê? Porque, meus caros, entende? O incurável não existe. Não existe o incurável. Não, o incurável só existe para a medicina. Quando ela é incompetente na cura de uma doença, ela diz: você tem uma doença incurável. Isso é um diagnóstico cruel, liquida com o paciente. Entende? Liquida completamente com o paciente. Entende? Porque a sua mente é poderosa. Ele põe na mente que ele tem uma doença incurável, então aí vai ser difícil reverter esse quadro. Entenderam? Então, de uma forma ou de outra, eu vejo aqui, né, que o meu tempo está terminando a jornada de hoje. Eu agradeço toda a atenção que dispensaram. Espero que tenham aproveitado a jornada de hoje. Desejo a todos vocês que sejam muito felizes. Mas para isto, meus caros, é preciso ter muita saúde. Obrigado, até a próxima.